Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui do capítulo 1, versículo 31. E depois vamos pular para o capítulo 2, versículo 1 até o 3. Depois vamos entender. Então é só a sequência, né? 31, depois nós vamos e vamos até o versículo 3 do capítulo 2. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 31. E depois, seguindo o capítulo 2 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. E Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Somente esses versículos só. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Ele não somente vale para os irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus, como também eu que estou pregando a palavra de Deus. Né? A gente, de alguma forma, nós precisamos nos atever a esses princípios, esses conceitos que a Bíblia nos recomenda. E o tema hoje, escute só, o tema é o propósito devocional com Deus. Né? Todos nós precisamos ter esse devocional. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender algumas coisas que nós vamos explicar hoje aqui para os irmãos nesta noite. Eu tenho a responsabilidade de trazer para os irmãos uma coisa que vale para todos nós, que precisamos aprender. As palavras e expressões usadas na Bíblia para invocar o repouso de Deus, o repouso em Deus, refere-se não somente a uma ausência de momento, mas também a uma presença de segurança, a um fixar num determinado lugar, a uma experiência de paz interior, de vitória sobre os inimigos e também sobre libertação. Vocês observaram que o descanso envolve tudo isso aqui. Vocês já chegaram em casa exaustos? Já chegaram já? Mas chegaram naquela situação que tudo que os irmãos querem naquele momento é o quê? Deitar numa cama e fazer o quê? Descansar. O que o descanso vai proporcionar para os irmãos? No dia seguinte, os irmãos estão vigorados, com forças, para recomeçar a mesma jornada da anterior. Está aqui as senhoras de casa que são mestres disso, né? Que todos os dias é a mesma coisa, né, irmã Márcia? Né? Dorme, acorda, no dia seguinte já pensa, amanhã eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que fazer a mesma coisa, né? Então, isso, o que faz a gente vigorar o nosso cansaço, o nosso estresse do dia a dia, eu praticamente sou assim. Né, está aqui minha esposa, até o seu Armando já viu lá eu um pouco estressado, né? Quando eu estou com sono e cansado. Quando eu estando cansado, irmãos, eu me irrito facilmente, eu estou irritado, eu fico estressado. Só a Dona Ivani para aguentar eu. Graças a Deus por isso. Se não fosse ela, ai de mim. Entendeu? Mas por quê? Porque o cansaço faz isso. O cansaço leva ao estresse, o cansaço leva à fadiga, o cansaço desestabiliza completamente o emocional de qualquer um de nós. Sem exceção. Por exemplo, nós temos lá a nossa Helena, que eu já sei quando a Helena está com sono. Nós já sabemos quando ela está com sono. Por quê? Porque a menina fica irritante. Ela fica irritante. Tudo ela arruma problema. Pequenininha, pastor. Já está assim. Imagina aquilo crescendo, misericórdia. Né? Então, já sabe, o que a gente faz? A gente já automaticamente já tenta de todas as maneiras possíveis o quê? Fazê-la dormir, porque depois que ela acorda, ponto.
A eletricidade está em atividade e ela começa a correr para lá e para cá, bênção pura. Então, o descanso, por que Deus ele valoriza tanto o descanso na sua escritura? Por causa disso. Porque ele sabe que o ser humano ele vive numa demanda muito grande, emocionalmente falando e até espiritualmente falando. E se ele não descansar, ele não vai conseguir se estabilizar, não vai conseguir ter a visão, porque a desestabilização ela leva à falta de visão. Porque o estresse você vai falar, vai viver e não vai conseguir enxergar a realidade da sua vida. Mas antes de nós falarmos alguma coisa sobre isso, nós precisamos entender, em primeiro lugar, por que Deus fez isso. Vamos lá. Vamos agora à exposição bíblica. Êxodo, capítulo 20. Vamos agora passar um pouquinho na Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Observe o que estamos agora falando de mandamento. Não estou falando apenas de uma palavra dada aleatória. Estou falando que Deus está dando um mandamento. O versículo 8 até o versículo 11 diz assim: lembre-se no dia de sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas no 7º dia, que é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, até o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está falando aqui de mandamento. Deus não está dando algum pedido, Ele está ordenando que haja um dia de descanso. Tem que haver. Vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos falar de uma vida cotidiana, que depois, lá no deserto, Deus estabeleceu para Israel. Vamos lá. Para o versículo 1 em diante, que diz: o Senhor disse a Moisés, no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diga a ele, quando entrarem na terra que lhe dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos, durante 6 anos vocês semearão os seus campos e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiam os seus campos e nem façam todas as suas vinhas. Então vamos lá. Está vendo aqui? Primeiro ele dá uma ordem de mandamento que fala que nós temos que guardar o 7º dia, o dia de descanso. Aí, agora, ele nos dá aqui uma ideia de que é o seguinte: ele falou para Israel, vocês vão trabalhar 6 anos seguidos. No 7º ano, vocês não vão trabalhar mais. Vão ficar 1 ano sem trabalhar, desfrutando do trabalho que vocês fizeram durante 6 anos. Então, esse era a ordem de Deus. Só que Israel, no passado tempo, Israel começou a transgredir esta lei. Ele não mais obedecia essa lei de Deus. E Deus começou a fazer as suas contabilidades. Porque a terra também, amados, por mais que não, ela precisa também de descanso. Não somente nós. Nós podemos ver isso como observação, o nosso mundo como está cheio de problemas. Problema solar, problema de terra, problema de enchente, problema disso, problema daquilo. Por quê? Porque o ser humano, ele não descansa. A terra, ele produz, e a terra não pode descansar. Porque é uma ordem de Deus, não é somente para nós descansarmos, mas também para a terra descansar. E assim, Israel não obedeceu. Em vez de eles obedecerem a ordem, 6 anos vocês trabalham, no 7º descansam. E Israel não fez isso. E Deus fez a sua contabilidade. E chegou um ponto que Deus
chegou um ponto que Deus falou, acabou, agora a terra vai descansar de alguma forma. Vamos lá, Jeremias. Aí Deus chega para Jeremias e dá uma ordem a Jeremias para poder falar para Israel sobre esse assunto. Capítulo 25 de Jeremias. No versículo, agora sim, no versículo 8 até o 14. Eu troquei aqui o negócio aqui, né? Jeremias, versículo 8 até o 14. Olha o que diz aqui. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras. Estão vendo aqui? Versículo 8, 25, 8. Jeremias 25, 8. Acharam? Olha só, o versículo 8 já começa assim. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra essas nações ao redor, e os destruirei totalmente, farei deles um objeto de horror e de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e das alegrias, a voz do noivo e da noiva, o ruído das pedras dos moinhos e a luz das lamparinas. Também toda essa terra virá e ser uma ruína, objeto de horror, as nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia, aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor. E farei deles ruína perpétua, e farei com que se cumpram sobre aquelas terras todas as minhas ameaças que farei contra ela, tudo que está escrito nesse livro, e o que Jeremias profetizou contra as nações, porque o Senhor deles serão escravos, porque eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Vamos lá, vamos entender o que Deus falou para Jeremias aqui agora. Ele fez a conta, o povo de Israel não obedeceu os mandamentos do Senhor. O que aconteceu? Deus mandou Jeremias e disse, vai lá, fala para eles. Diz para eles que eles vão morar 70 anos na Babilônia. Sabe por que Deus fez isso? É para descansar a terra. Que eles não descansaram ela, que eles trabalharam todos os anos, e Deus, de alguma forma, para descansar a terra, tira eles da terra e leva eles para a Babilônia, para poder a terra descansar durante 70 anos. O que nós aprendemos com isso? Que todos nós nos fadigamos, é porque nós não obedecemos esse mandamento de Deus. Sabia que você tem que parar um pouquinho? Tem uma pessoa que eu não vou dizer o nome aqui, que hoje está no Facebook e hoje está no YouTube, hoje a nossa transmissão ao vivo, né? Eu não posso falar o nome do dito cujo, mas tem uma pessoa que vivia assim. E eu até comentei, assim, meio aleatório, mas comentei, que a pessoa trabalhava e diziam para ele, fulano, vamos descansar, tem que tirar um dia de descanso. Não pode, porque as contas, elas não diz para descansar. Não, as contas não diz. Aí o que aconteceu? Está trabalhando. Queridos irmãos, escute o que aconteceu. Essa pessoa está mais de um ano sem trabalhar. Não vou dizer a razão, o porquê ele está assim, porque todo mundo vai saber quem é a pessoa, né? Então é melhor não falar o nome. Mas está mais de um ano sem trabalhar. Sabe por que Deus fez isso com ele? Para mostrar para ele que o corpo precisa de descanso. E ele só vai voltar a trabalhar quando acabar a contabilidade de Deus. Que Deus faz conta. Não quer parar, não quer descansar não, então eu vou fazendo a continha. Chega um tempo que é obrigado a parar em algum lugar, ou em casa, dependendo dos outros,
ou no hospital internado. De alguma forma vai parar. E Deus faz a continha. E só vai sair daquela situação quando terminar as contas de Deus. Não, agora sim, você já pagou tudo que você tinha que pagar, porque você não descansou. Agora você vai trabalhar. Nós precisamos disso, amados. O ser humano precisa disso. Quantas pessoas hoje estão vivendo na sua fadiga, na sua luta cotidiana, porque justamente elas estão passando dos limites que Deus estabeleceu para o ser humano. Está vendo a terra aí? Como a natureza está pedindo socorro, porque o ser humano não descansa a terra. O ser humano não descansa, só está martelando a natureza, a terra, está só martelando a terra, e a natureza está jogando tudo para fora. Se não é um mar, se não é um tsunami, se não é um furacão, ou seja, que for semelhante, vai esbarrancando montanha, vai fazendo tantas coisas, porque estão pedindo um socorro. Se nós formos ler cuidadosamente Romanos, eu não sei se é capítulo 1, capítulo 2, mas Paulo fala sobre isso, que a terra está pedindo socorro. Ela precisa de salvação. O ser humano precisa de salvação, porque hoje o chamado tão chamado, conhecido popularmente chamado estresse, está tão em moda hoje. Porque hoje a ansiedade está a cada dia mais, a depressão hoje, por que tudo isso? Porque é acúmulo de problemas que nós acumulamos e nós não descansamos. E Deus, Ele estabelece isso para a gente. E o descanso em si, ele é uma forma da gente encarar e ver, ou até mesmo parar para servir a Deus. Meus irmãos, aqui uma coisa, está aqui as donas de casa que trabalham sempre, né? É o dia a dia de vocês sempre, não tem jeito. Vocês conseguem parar um pouquinho para poder meditar algumas coisas no dia a dia? Não. É tanta coisa, a criança chorando, é isso, é aquilo, é uma filha estressada dentro de casa. Aí vai embora para cá e tudo para cá, e você não consegue parar. Isso não é legal, isso não é normal. Isso vai acabar com você, e você está infringindo a lei de Deus. Nós lemos aqui que é um mandamento. Nós lemos aqui que Deus estabeleceu algo para Israel, e Israel pagou caro por causa dessa desobediência. E quanto de nós estamos pagando caro por tudo isso? Porque nós não reservamos um dia para poder louvar o nome do Senhor. Quando a igreja foi criada, ali no século... Depois que Jesus foi para a glória, né? Aí criaram o dia de domingo, isso no calendário deles lá, para poder cultuar ao Senhor. Então domingo, aqui o pastor que é mais antigo aqui, e outros mais que vão lembrar, domingo na verdade é aquele dia que você não quer mais fazer nada, só quer louvar ao Senhor, quer agradecer o nome dEle. Hoje trocaram as bolas, né? Hoje quero louvar, mas pastor, eu trabalho por escala. Irmãos, tudo bem, nós entendemos isso. Deus também entende isso. Deus está dizendo que o sábado aqui, entendo eu, desculpe aqui os adventistas que vão ver essa mensagem, mas me desculpe que não condiz isso. O sábado aqui quer dizer descanso. Não quer dizer que seja exatamente o sábado depois da manhã. Não está dizendo isso, nunca lemos isso. O sábado é justamente o dia de descanso, é um dia que nós temos que criar para unicamente estar à disposição de Deus, estar em devocional a Deus. E nós vamos ver isso mais à frente aqui, eu quero mostrar para vocês. Temos também aqui, eu não vou ler aqui, mas depois os irmãos anotem, hein? Capítulo 4, versículo 3 até 11 de Hebreus, fala sobre uma forma de entrar na intimidade com Deus, no descanso. Você vai parar tudo. Ali não tem celular, não tem televisão, não tem ninguém. Mas tem uma ressalva que eu quero passar para os irmãos aqui, para os casados. Os solteiros, Guilherme. Guilherme já casou, né? Rapaz, então não tem nada a ver contigo mais. É somente para a Sara, que é solteira aqui.
né? Só a Amanda também, essa Amanda está solteira agora, Samara. Está solteirão agora, Samara. Então, vamos lá. Agora, os casados, irmãos, têm uma ressalva para esse tipo de descanso. Vamos ler? Que ressalva é essa? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Agora eu quero falar com os casados. Toma muito cuidado. 1 Coríntios 7, 5. Olha só o que Paulo fala para os casados que querem ter um devocional a sós com Deus. Você pode ter, irmãos, devocional com Deus? O casado pode? Pode, irmãos, que é o problema? O casado pode ter um devocional com Deus. Mas, cuidado, que Paulo faz uma ressalva para isso. Vamos lá? Leiamos. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retorne à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês para não terem domínio próprio. O que ele fala aqui? Ele fala que o casal, para poder ter esse momento, ele precisa do consentimento do seu cônjuge. Chega para o teu cônjuge e fala assim, não sei como você vai falar para ele, só olha, você pode, eu queria hoje me dedicar à oração. Me permite eu fazer um jejum hoje? Me permite hoje eu ficar a sós com Deus? Peça a ele isso. Peça a ela isso. Para que, porque hoje em dia existe uma ideia aí que pessoas começam, né, pastor? A entrar nesse sistema de querer igreja. No final das contas, depois o seu cônjuge fica aborrecido. E temos que tomar esse cuidado. O que Paulo ensina aqui? Que nós temos que ter o consentimento do nosso cônjuge. Se você for ler os contextos aqui, você vai ver que o marido vive em função e a esposa vive em função o solteiro não tem esse problema. Viu, Guilherme? Casou agora, tem que pedir consentimento da tua esposa. Não tem mais liberdade mais, meu irmão. Acabou a liberdade. A Sara agora pode jejuar o dia todo. Entendeu? Orar o dia todo. Agora, descansar é necessário. Vemos o exemplo de Marta e Maria. Está ali o exemplo prático disso. Porque enquanto Maria, estava descansando aos pés do Senhor, Marta estava lá, e estava trabalhando, e ainda reclama. Geralmente as pessoas que não descansam, elas reclamam. Sempre reclamam daquelas que a qual adoram a Deus. Viu já? Porque incomoda. Jesus disse para Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Agora, por que descansar é necessário? Primeiro, reconhecer, porque nós reconhecemos no descanso que seja uma necessidade, mas também nós entendemos que ali é o momento de nós reconhecermos a nossa fraqueza. Veja que aconteceu com Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios. Paulo estava movimentado ali, vendo aquelas revelações, etc. Deus vai lá, permite que Paulo seja tocado e sofra nos pios na carne nele, para que ele possa entender que é por Deus e não por ele que vai alcançar a glória e a majestade de Deus. E Paulo fala, aí Paulo reclama, Senhor, afasta de mim. Não vou afastar, porque ele disse aqui no versículo 9, capítulo 12, de 2 Coríntios. Então ele me disse, a minha graça te basta,
Minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem quer poder de Cristo aqui? Você quer poder de Cristo? Você quer? Então, para que você tenha o poder de Cristo, você tem que reconhecer em primeiro lugar a sua fraqueza. É só lá, no descanso, no devocional, que você vai poder encontrar como fazer isso. O descanso também é uma forma de adoração. Olha o que Jesus disse. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28 até o 30 diz o seguinte: venham a mim todos os cansados, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão o quê? Descanso para as vossas almas. Sabe por que hoje não tem descanso? Porque não vão até Deus, porque não priorizam Deus, porque não estão a favor de Deus, não estão buscando a Deus. Nós temos aqui o exemplo da mulher samaritana. Estava cansada, sobrecarregada, e quando encontrou com Jesus, recebeu alívio, o descanso. A alma dela descansou de todas aquelas atividades erradas que ela estava fazendo. Temos aquela mulher, também outro exemplo, daquela mulher que foi pega em adultério. E todos estavam querendo apedrejar ela estava sobrecarregada, estava aquela tensão toda de perder a sua vida por apedrejamento. Jesus, ao encontrar com ela, traz para ela alívio ao seu coração. Está entendendo? O que o devocional pode fazer para isso? E aí a pergunta é: como descansar em Deus? Primeiro lugar, como descansar em Deus? Primeiro, largando de lado toda a ansiedade. Temos que aprender a fazer isso. O que diz Pedro? No capítulo 5, versículo 7 da sua primeira carta: lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Quem aqui desconhece isso, que Deus tem cuidado de nós? Então vamos lançar na mão dele. Outra coisa também, porque temos que descansar em Deus, é que sempre vamos lembrar de quê? Das promessas que ele fez por nós. Que é uma coisa boa para você ficar firme com Deus, é lembrar das promessas dele. Olha o que ele disse para Jeremias. E Jeremias diz essa palavra lá para o cativeiro, que nós lemos aqui em instante, lá de Babilônia. Ele falava para os cativos lá, dizendo assim: olha, eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus, quando olha para a gente, mesmo em cativeiro, mesmo ali numa situação adversa, Deus olha e diz: eu penso coisas boas a respeito de vocês, porque quero dar para vocês um futuro. Eu quero que vocês sejam alimentados com a esperança, com a promessa que eu fiz para a igreja do Senhor. Sabia que vocês têm uma promessa de Deus? Jesus falou assim, uma promessa para a gente, todos nós. Se nós entrarmos e prestarmos atenção nessa promessa, nenhum de nós vamos mais ficar desesperados. Ele falou assim: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Se você entender isso, vivendo, você não vai desesperar. Quando você se confrontar com o problema, você vai lembrar: o Senhor disse que está comigo até a consumação do século. Eu sei que o Senhor está aqui nesse momento. Eu sei que o Senhor faz presente aqui nesse momento. É por isso que a vida devocional, ela é importantíssima para a gente. Você tem 6 dias para fazer tudo na sua vida.
Tira um dia para tirar um dia para fazer um devocional com Deus. Esse devocional, ele pode ser feito de várias maneiras, não importa a maneira que você vai fazer ele. Mas tem que ser feito. Senão a sua vida vai ficar sobrecarregada sempre. Imagine só. Vamos lá, vamos contar os dias que são os dias de atividade nossos que trabalhamos. Vamos dizer assim em tese. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias, certo? É isso mesmo? 6 dias trabalhando. Domingo, não vou trabalhar. Esse dia eu vou tirar para poder ouvir louvores. Vou tirar o dia para poder ouvir a mensagem do pastor Wagner pela manhã. Esse dia eu vou tirar para poder ver algum filme que venha fortalecer a minha fé. Vou tirar esse dia para poder chamar a minha família, para poder ir lá no parque de diversão, para poder, juntos, a gente poder alegrar no Senhor, num passeio, num piquenique. Irmãos, minha esposa me fala nisso, né? É o sonho dela, a gente vai realizar o sonho dela ainda, fazer piquenique. Gente, alguma coisa tem que ser feita para descansar a sua alma. O que a gente faz? A tarefa sobrecarrega. O dia que poderia descansar é o dia que você está somando mais um dia. 7, vai somando. Lembra que eu falei inicialmente? Um dia você vai parar. Vou ser melhor na minha expressão. Um dia Deus vai parar você. Não sei de que forma, mas Deus vai parar. Nós vamos ver algumas coisas interessantes. Olha, é preciso estar devidamente fortalecido na palavra. Isso é devocional. Mesmo que Deus o chamou de igual modo prover os nutrientes espirituais para o seu crescimento. E nesse sentido, a palavra de Deus é a fonte de inspiração, coragem e poder para seguir a sua vida espiritual. Agora, como desenvolver isso? É que nós vamos passar para os irmãos e vamos terminar falando sobre isso. Como desenvolver no seu interior uma fonte de poder? Você quer que você tenha poder? Quer que tenha poder? Então vamos lá. Primeiramente, reserve um tempo para o cultivo espiritual. Reserve um tempo para isso. Isso, claro, se saboreando com a palavra de Deus. Ela tem que ser o centro de todo esse momento de tempo. Aí você vai ouvir, você vai meditar, você vai aproveitar o momento e decorar alguns versículos. E você vai aprender mais, lendo alguns livros, ouvindo algumas mensagens para fortalecer você e para que você venha receber poder. Sabe por que a gente não consegue, às vezes, durante a semana, resolver questões da nossa vida? Porque nós não fazemos devocional. Aí chega no meio de semana, nós vamos confrontar com o quê? Com os problemas da vida, não é isso mesmo? Ao confrontar com eles, nós não nos alimentamos, nós não nos fortalecemos para aquilo. Porque no momento que era para nos fortalecermos, nós nos desgastamos mais ainda, e aí a gente vai deparar e confrontar com o problema, aí vai acontecer o quê? A gente não vai saber administrar esses problemas. Por isso que nós sempre estamos sobrecarregados. Olha o que diz aqui Paulo a Timóteo. Timóteo era pastor, jovem ainda, começando a pastorear. Ele disse, em 1 Timóteo 4:5, Paulo aconselha Timóteo, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Nós vamos buscar a santificação intermédio da palavra e da oração. Se não existe devocional, então não tem santificação e não tem oração.
Aí como é que eu vou me santificar? Como é que eu vou buscar poder nesse momento? A segunda coisa que nós aprendemos para desenvolver isso é: reserve tempo para a oração. Sempre eu pergunto para os irmãos: quantas vezes você ora por dia? Mas não é oração essa que nós fazemos na louça. Ah, Senhor, obrigado por mais um dia. Não é aquele trabalho que você faz como eu faço lá. Eu estou lá fazendo as minhas rondas de vez em quando lá, e aí estou falando com Deus. Não é esse tipo de oração que estamos falando, não. Não é aquela oração que você faz quando você está dirigindo o carro e você vai conversando com Deus na rua, não. A oração reservar é para tudo. Para de cozinhar, para de lavar, para de andar, para com tudo. Entra no teu quarto, fecha a porta, pede licença aos filhos. Por enquanto não, eu estou em oração. Se o esposo estiver em casa, geralmente não está, né? Mas se estiver, talvez seja aposentado, né? Vou estar lá em casa. Filhinho, será que você pode me dar alguns minutinhos para eu poder falar com meu Deus e conversar com meu Deus sozinho no nosso quarto? Irmãos, eu acredito que ele vai deixar, ele não vai fazer essa restrição, não. Vai ter que fazer. Se isso não for possível, talvez existem casais, irmãs, na verdade, que eu já conheci, que isso não era possível. Então, geralmente, quando os maridos dormem muito, né? Dormiu, acorda, levanta, vai lá para a sala e vai orar de madrugada. Mas reserve um tempo. Mas não é oração de fala, não. É oração que você vai parar, vai falar com Deus e vai dar todo momento possível, toda a oportunidade possível, para que Ele possa também falar com você. Você não pode, de hipótese alguma, nesse momento que você reservou para Ele, sair sem que a sua alma esteja leve. Faça esse momento, reserve esse momento de oração para Ele. Terceiro, reserve um momento para o louvor. Tira ali um momento para você cantar ao Senhor. De vez em quando tem que dar uma louca lá nas casas, né? Pega lá o louvor. Hoje, agora, só louvor. Canta, louva ao Senhor, exalta. Aproveita, né, irmãos? Assim, saia do sino que tem que cantar. Aprenda, canta. Sei lá. Cante, louve ao Senhor. Meu violão agora deu problema, eu tenho que levar para o Silvio arrumar de novo. Mas eu estou precisando, né, eu arrumar aquele violão de novo lá. Tem que martelar ele. Ver se ele funciona. Mas quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Pegava lá meu violão, tocava ele. Até as minhas músicas que eu compus, eu cantava elas. Saí depois leve, tranquilo. Mas faça isso. E para terminarmos, tenha um momento devocional com a sua família. Isto é, converse de Deus com a sua família. Abra ali, não fale mal da igreja. Eu conheço pessoas que chegam em casa, em vez de ter um devocional com a família, falam mal do pastor, de todo mundo lá da igreja. E aí, infelizmente, a família olha a igreja como fosse fosse aquele circo. Não tem aquele trem fantasma? Já andou naquele negócio já? Então, parece que está andando dentro. Parece que a igreja é um trem fantasma. O pastor é o terror de todos eles. A irmã fulana, que a irmã fala, é a irmã que zombeira e etc. Não faça isso. Falam bem da igreja. A minha igreja é uma bênção. O lugar lá é uma maravilha. Tem um pastor lá que é meio doido, o presbítero que é mais doido ainda. E se não, o pastor Beto, para controlar aqueles doidos, a igreja vai ficar toda doida. Mas são gente muito boa. É assim, vamos nós ter um devocional. Chame a sua família para louvar o Senhor. Mesmo que ele não seja crente, tenta fazer isso de vez em quando. Louve ao Senhor. Mostre para ela que você é um devocional ao Senhor. Que você é uma pessoa que precisa
de Deus. E eles também precisam do Senhor também. Então, nessa noite, a minha oração é que vocês entendam tudo que nós falamos aqui hoje, nesse lugar. Não brinque com os mandamentos de Deus. Não brinque com as ordens que Deus nos dá. Pode ser que, mais tarde. Por que o ser humano tem que aposentar? Já perguntaram isso já, irmãos? Nunca perguntaram isso, não? Por que existe a aposentadoria? Não é para trabalhar, não. É para poder desfrutar. É para poder gozar da vida. Tem pessoas que são tão mesquinhos na vida que, mesmo aposentado, quer trabalhar, quer agitar. Calma. Eu sempre falo com meu sogro, esse dia ele estava falando, eu fazia isso, eu fazia aquilo, o senhor já fazia, agora deixa que os outros façam. Né? Não foi assim, meu sogro? Deixa que os outros façam. Eles agora têm que fazer. Descanse. Descanse. Respire. Não tem mais precisão de fazer mais nada. Mas tirando fora a aposentadoria, nós temos a obrigação de pelo menos uma vez por semana tirarmos um dia, qualquer hora, para conversarmos ou para termos um dia a sós com Deus. Se você tem uma filha igual a Luciana tem, deixa ela para a escola primeiramente. Aí ela vai para a escola, tá, Luciana? Ela vai para a escola, depois que ela foi para a escola, você agora eu estou em paz com Deus. Agora eu posso, né, ter um devocional agora com Deus com poder, buscar poder, porque ela tira qualquer poder da gente. Né? Se ela tira o meu, imagina da Luciana. Né? Então, estou brincando, a Sara não é nada disso que eu estou falando, estou apenas usando aqui, estou em tese, tá bom, irmão? Não tem nada disso. Entendeu? Então você vai desfrutar de Deus. Veja só, quando o Silvio sai de casa, a irmã Márcia fica uma bênção na irmã Márcia. Só, agora eu vou orar mais a Deus com mais calma, porque não vou ter o Silvio me perturbar aqui dentro de casa. Né? É uma bênção, né? Tá vendo aí? Sempre tem essas pessoas, né, Guilherme, que tem que orar para dar um passeio, né? Dá um passeio, tira Jesus, vai lá, manda, liga para aquela pessoa sair agora para eu poder orar a ti, Senhor. E Deus vai ouvir a sua oração, irmãos. Vai ouvir, a pessoa vai sair e você aproveita a oportunidade. Viu, Márcia? Ora a Deus. Falar com Deus. Aproveita a hora por ele também. Senhor, abençoa onde ele estiver, Senhor. Que ele volta mais tranquilo, ele volta mais light, não muito bagunceiro. Né? Bom, que nós aprendemos isso, amados. Estou brincando aqui, só para a gente contar um pouquinho, mas a realidade é, precisamos ter momentos devocional. Porque para isso, Deus nos deu um propósito, de vivermos de forma devocional com Ele. Lembra do Éden? Lá não tinha pecado. Mas na viração do dia, todos os dias, Deus ia ao encontro de Adão e de Eva para conversar com eles. Deus não mudou desde o princípio da sua criação. Ele criou o ser humano e criou tudo para descansar, inclusive a terra. Tudo. Ninguém pode culpar Deus por qualquer situações adversas que viemos passar. Tanto nós humanos como a natureza. Porque tudo tem um propósito. E Deus criou para descanso. Bom, Deus abençoe a tua vida. Vamos lá para mostrar o pão para Jesus bem forte, vamos? Bom, me pediram aqui, temos ainda 8 minutinhos ainda para terminar o culto, para poder dar oportunidade para a nossa irmã Lília. Me pediram aqui, mas eu vou até esconder a letra aqui para depois não dizer quem foi. Eu não vou dizer porque eu sou uma pessoa muito confidencial, eu não sou X9 e nem dedurar quem foi que mandou fazer isso. Né? Eu não vou falar isso. Então, não vou falar isso, não vou falar quem foi, né, Guilherme? O pastor, ele tem que ter ética. Então, eu como pastor que tenho ética, eu não vou dizer quem escreveu isso aqui. E não adianta bater na irmã, de repente não foi ela.
Saúde, irmão, com a paz do Senhor. É mais um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos para adorar o nome do nosso Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Peço aos irmãos que me ajudem. Quase que vai chamar a Sara, né? Vamos cantar um hino da harpa, não sei se todos têm, é 678. Quem souber, 678 da harpa. Quem souber, me ajude. Aqui. 678 da harpa. Os irmãos que souberem, me ajudem. Quero que vá